Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos fazer um breve review desse livro aqui do A.W. Tozer, que é o Cristão Surpreendente, como os verdadeiros filhos de Deus vivem na Terra. Ele é um livro da United Press, que é, pelo que eu vi aqui, é uma empresa do grupo Ragnos, tá? Que é uma outra editora grande, né? Aqui, já mostrando o corte pintado num tom meio laranjado, tá? Capa dura, meio que fosca, bem bonita. Aqui a lombada. O Cristão Surpreendente, A.W. Tozer. E vamos dar uma olhada primeiro na quarta capa, para a gente compreender do que se trata esse livro. Uma vez que a verdade reside no que Deus é, torna-se de vital importância que saibamos quem Ele é, até o limite de nossa compreensão. Para conhecermos verdadeiramente a Deus e desfrutar de todo o seu amor, é necessário, antes de tudo, um relacionamento profundo e correto com Ele. Tudo requer tempo, tudo requer conhecimento, tudo requer fé. Devemos buscá-lo humildemente, livres de todas as amarras do mundo, longe do que valorizamos de forma errada, sem qualquer sentido com os desígnios de sua palavra. Não podemos caminhar pelos seus passos, visto como exemplo e testemunho, sem a luz do Espírito Santo iluminando o nosso interior. O Cristão Surpreendente é um convite a todos os cristãos que desejam uma vida plena, conduzida por Deus, sem desvios ou atalhos. Nesse clássico da literatura cristã, escrito pelo mestre A.W. Tozer, o leitor encontrará um autêntico guia para a sua jornada, tratando de temas como arrependimento, perdão, iluminação divina, desequilíbrio religioso, adoração e autoavaliação espiritual. Aqui nós vamos saber quem é o A.W. Tozer. Ele nasceu em 1897 e faleceu em 1963. Ele, o A.W. Tozer, embarcou em uma busca por Deus quando tinha apenas 17 anos. Teólogo autodidata, esse peregrino da eternidade dedicou sua vida ao ministério da Palavra de Deus como pastor, professor e escritor de inúmeras obras. Suas poderosas mensagens influenciam até hoje grandes pensadores, provocando debates e reflexões, tocando a alma de cristãos por todo o mundo. Por sua prosa fluente, palavras cheias do Espírito e profunda convicção, ele tem sido chamado por muitos de o profeta do século XXI. Aqui a gente tem então as redes sociais da editora Ragnos. Aqui a gente tem o ISBN desse livro, tá? Pequenininho, mas acho que dá para enxergar. E agora nós vamos abrir o livro. Então vamos lá. Aqui é folha de guarda, branca normal, papel cartão mais grosso. Bem, o livro ele está naquele papel tipo pólen. Deixa eu ter certeza se é o pólen mesmo. Aqui não fala qual é o tipo de papel. Deixa eu ver aqui se tem na ficha catalográfica. Também não. Bem, mas é aquele papel mais grosso, tá? Num tom beijinho, meio amarelado. Muito bom o papel. Então aqui a gente tem folha de rosto, o Cristão Surpreendente, como os verdadeiros filhos de Deus vivem na Terra. Aqui a folha de rosto principal. Cristão Surpreendente, como os verdadeiros filhos de Deus vivem na Terra, A.W. Tozer, United Press. Aqui, um selo editorial Ragnos. Aqui a ficha catalográfica. Tá aqui, completinha. Sumário. A gente tem reconhecimentos, introdução,
E aí tem os capítulos. São 41 capítulos, curtos, tá? Cada capítulo desse daqui, ele tem mais ou menos umas 3 a 4 páginas. Então, são pensamentos dele, tá? Tipo, o cristão surpreendente, o tempo não pode nos ajudar, o que significa aceitar Cristo, como o credo é importante. São uns temas muito bons mesmo. Vamos dar uma lida aqui no Reconhecimentos. Em sua maioria, os capítulos deste livro surgiram como editoriais na The Alliance Witness, a Testemunha da Aliança, da qual o Dr. Tozer foi o editor durante os anos 60 a 63. O capítulo A Arte da Verdadeira Adoração foi publicado originariamente em Moody Monthly e incluído aqui com a devida permissão. Vamos lá. Introdução. Alguém disse que o Dr. A.W. Tozer, embora sempre procurasse apresentar o Salvador aos pecadores, também ansiava auxiliar os santos a enxergar a grandeza de Deus e a experimentar a vida de vitória e júbilo por meio da rendição e da fé. Esse tema, reconhecer Deus pelo que Ele é, dar o louvor e honra que lhe são devidos, era de particular importância nos últimos escritos do Dr. Tozer. Conhecer Deus requer, antes de tudo, um relacionamento correto com Ele, bem como demanda de tempo, e precisamos considerar isso. Igualmente, exige fé e conhecimento que são conhecidos por Deus à medida que humildemente o buscamos. E como não é possível conhecer Deus sem a iluminação do Espírito Santo, é imperativo que lhe demos as boas-vindas, permitindo que nos possua e habite em nosso interior. Nesta obra, o leitor encontrará cada capítulo completo em si mesmo, e um talvez possa falar mais do que o outro. Existe, contudo, uma progressão e assim haverá maior proveito em uma leitura contínua. Os capítulos foram selecionados com o intuito de instruir o coração que busca prosseguir conhecendo o Senhor. Uma vida assim pode nem sempre ser fácil, mas, por fim, será tudo o que importa. Anita M. Bailey, gerente editorial da Alliance Witness. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler esse primeiro capítulo, tá? Que é o título do livro, para que vocês realmente compreendam como que é a escrita do Dr. Tozer. Então vamos lá. Capítulo 1. O cristão surpreendente. O presente esforço de inúmeros líderes religiosos em harmonizar o cristianismo com a ciência, a filosofia e tudo que seja natural e racional é, creio eu, resultante de uma falha em compreender o cristianismo e, pelo que tenho ouvido e lido, fruto também de um lapso na compreensão da ciência e da filosofia. No cerne do sistema cristão repousa a cruz de Cristo com seu paradoxo divino, e sua força reside na aversão, jamais na aceitação, dos caminhos dos seres humanos decaídos. A verdade da cruz é revelada em suas contradições. O testemunho da Igreja é mais eficaz por meio de declarações do que de explicações, pois o Evangelho é endereçado não à razão, porém à fé. O que pode ser provado não necessita de fé para ser aceito. A fé fundamenta-se no caráter divino, não em demonstrações laboratoriais ou lógicas. A cruz coloca-se em ousada oposição ao homem natural, e sua filosofia corre na direção contrária aos processos da mente não regenerada, levando o apóstolo Paulo a afirmar, sem rodeios, que a cruz é loucura para os que se perdem. O esforço para descobrir um terreno comum entre a mensagem da cruz e a razão da humanidade decaída constitui uma tentativa impossível, e a insistência nesse caminho pode resultar em uma razão deficiente, uma cruz sem significado e um cristianismo impotente.
No entanto, vamos descer dos elevados campos da teoria e simplesmente observar o cristão genuíno à medida que ele coloca em prática os ensinamentos de Cristo e de seus apóstolos. Fique atento aos paradoxos. O cristão acredita que está morto em Cristo. Não obstante, ele está mais vivo do que nunca e espera plenamente viver para sempre. Ele anda neste mundo enquanto está sentado no céu, e embora tenha nascido na terra, descobre que, após sua conversão, não se sente mais em casa aqui. Assim como Bacurau, ave que no ar é a expressão da graça e da beleza, mas que em terra é desajeitada e feia, igualmente o cristão está em sua melhor forma nos lugares celestiais, mas não se ajusta bem aos caminhos da própria sociedade em que nasceu. O cristão logo aprende que, caso deseje ser vitorioso como filho do céu entre os homens na terra, não deve seguir o padrão comum da humanidade, mas ir contra ele, que, para estar seguro, deve correr riscos, que deve perder a sua vida para salvá-la e que pode perdê-la se tentar preservá-la. Ele desce para subir e, caso se recuse a descer, já está embaixo, mas quando começa a descer, é que a sua subida se inicia. Ele é mais forte quando é mais fraco, e mais fraco quando é forte. Apesar de pobre, o cristão possui poder para enriquecer outros, mas, quando se torna rico, o seu poder de enriquecer outros se esvai. Ele possui mais quando retém menos, e possui menos quando retém mais. O cristão pode ser, e com frequência é, mais exaltado quando se sente o mais humilde, menos pecaminoso quanto mais consciência do pecado possui, é mais sábio quando reconhece que nada sabe e sabe menos quando adquiriu a maior quantidade de conhecimento. Ele, por vezes, faz muito ao não fazer nada e vai mais longe ao permanecer parado. Consegue alegrar-se na aflição e mantém o coração alegre, mesmo na tristeza. O caráter paradoxal do cristão é revelado continuamente. Por exemplo, ele crê que é salvo agora, mas anseia ser salvo mais tarde, aguardando em alegre expectativa a salvação futura. Ele teme a Deus, mas não tem medo dele. Na presença de Deus, sente-se oprimido e anulado, porém, não gostaria de estar em nenhum outro lugar. Ele sabe que foi purificado de seu pecado, mas permanece dolorosamente consciente de que sua carne nada abriga de bom. O cristão ama de forma sublime aquele que jamais viu, embora seja ele mesmo pobre e inferior, conversa familiarmente com aquele que é Rei de todos os reis e Senhor de todos os senhores, não enxergando nisso nenhuma discrepância. Sente que, de sua parte, é menos que nada, mas crê, sem qualquer sombra de dúvida, que é a menina dos olhos de Deus e que por ele, o Filho Eterno se fez carne e morreu na cruz da vergonha. O cristão é um cidadão do céu e a essa cidadania ele reconhece a sua primeira e plena fidelidade. Mas ainda pode amar a sua nação terrena com aquela intensidade de devoção que levou John Knox a orar: ó Deus, dá-me a Escócia ou morrerei. Com jubilosa ansiedade aguarda adentrar em breve aquele mundo fulgurante acima, mas não tem pressa em deixar este mundo, disposto a esperar pela convocação de seu Pai Celestial. Ainda é incapaz de entender a razão de o descrente crítico condená-lo por agir assim. Tudo lhe parece tão natural e correto nas situações que não consegue ver nenhuma inconsistência nisso. O cristão que carrega a cruz, além disso, é tanto um pessimista quanto um otimista.
do tipo que não se encontra em nenhum outro lugar deste mundo. Ao contemplar a cruz, ele é um pessimista, pois sabe que aquele mesmo julgamento que veio sobre o Senhor da Glória, naquele ato único, condena toda a natureza e todo o mundo dos seres humanos. Ele rejeita toda a esperança humana à parte de Cristo, porque sabe que o esforço mais nobre do homem é apenas pó sobre pó. No entanto, o seu otimismo é calmo e reconfortante, pois, se a cruz condena o mundo, a ressurreição de Cristo assegura o triunfo final do bem em todo o universo. Por meio de Jesus, tudo terminará bem, e o cristão aguarda a consumação. Cristão incrível. Falar o que disso daqui, gente? Não tem nem o que falar direito. Eu já tinha lido alguma coisa do Tozer, tá? Mas ele num simples capítulo, tá? Falando do cristão surpreendente, dando uma visão para mim bem acertada do que realmente é ser cristão, o porquê dele ser surpreendente. Ele te toca de uma forma que é impressionante, é realmente muito bom. E eu vou dar sequência, tá, nesse livro, eu vou lendo o restante dos capítulos, mas é uma recomendação minha para vocês, uma leitura meio que quase que obrigatória, tá? Obrigatória vai ser sempre a nossa Bíblia, né? Que conta a história de Deus, mas aqui a gente tem uma pessoa bem diferente, com um escrito bem diferente, uma forma diferente de falar conosco, tá? Então eu acho que vale muito a pena. Um livro muito bom. E olha que eu li só o primeiro capítulo, tá? Então eu não tenho como realmente falar que ele é inteiro bom, mas se o mundo inteiro conhece esse autor, o A.W. Tozer, alguma coisa tem, né? Então, a princípio, fica a minha recomendação para vocês. Além de ser um livro muito belo, né? Um livro bonito, um livro muito bem diagramado, com uma ótima fonte, né? E é isso, gente. Acho que tá mais que explicado para vocês quem vem a ser A.W. Tozer e a qualidade desse livro. Eu peguei em promoção. Eu peguei pelo Mercado Livre, paguei R$20, por incrível que pareça, R$20. E é isso, gente. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.